A paz do Eterno para todos, amigos e queridos irmãos. Meu irmão, eu estou um pouco rouco, né? Por causa na verdade, a virose, né? Mas eu vou me esforçando aqui para fazer esse vídeo, para que a gente tenha mais ou menos uma ideia do que a gente estamos passando. Estamos passando por uma dificuldade muito grande sobre... Na verdade, não começou, né? Mas provavelmente pode começar uma dificuldade muito grande entre essa poluição, essa guerra sobre Brasil e Estados Unidos. Mas vamos ter paciência que nós vamos, não é, conseguir vencer esses problemas. O povo brasileiro é um povo corajoso, é um povo que se une e que tudo isso que vai passar. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer, porque nós precisamos mesmo valorizar o nosso país, né? E ir em frente. Porque todas as guerras, elas só se tornam maravilhosas quando a gente vence a guerra. Então, nós sabemos que esse presidente dos Estados Unidos está agindo, na minha opinião, de uma forma muito errada, muito mal. Se eu fosse uma pessoa que realmente eu fosse que nem a maioria do povo daqui do Brasil, que acredita em tudo que está escrito, eu acreditaria que esse homem seria um falso profeta. Mas eu não acredito nessas coisas, né? Eu acredito só no Eterno, só na palavra do Criador. Então, você vê que está esse problema todinho aí. Não é que esse povo bolsonarista ia torcendo também para que o nosso país tenha uma decadência. Mas nós vamos mostrar para eles, para esses zumbi, né? Que a maioria desses bolsonaristas, né? A maioria deles, não são todos, eles são que nem um zumbi. Eles não têm como pensar, tá? São pessoas muito difíceis de se entender. Então, se juntou com esse falso profeta, né, o Bolsonaro, e junto com o pastor Silas Malafaia e essa coja toda que tem por aí deles. Nós sabemos que o nosso amigo Silas Malafaia, a gente não sabe mais o que ele é, se ele é pastor ou se ele é um agitador, a gente não está sabendo mais. Nem o pessoal da igreja dele mesmo, eu acho que está sabendo se ele é pastor ou agitador. Né? Você vê pelos discursos dele, né? Você vê pelos vídeos dele, é só olhar os vídeos dele que você vai ver só ira no que ele está falando. Bem, eu escutei dois vídeos dele, na verdade, né? Eu escutei um que ele fala que tudo isso que está acontecendo, o culpado é o governo brasileiro, que é o presidente Luiz Inácio Lula, né? Ele diz que culpado é ele, mas é porque ele está ainda, aquele negócio, né? Ele é que nem um pirata que ele está vendo o barco afundando e, na verdade, ele não está sabendo o que é que faz mais. Então, foi isso que ele falou. E no outro, ele até concordou com o presidente Lula, quando falou que o Deus dele não era o mesmo do pastor Silas. E o que é que acontece? Ele aprovou o que Lula falou, mas ele tem que entender uma coisa, não só foi ele que aprovou que o Deus é diferente, né? Não só foi ele que aprovou. Muitas pessoas que ouviram o que ele falou no vídeo dele estão sabendo que, claro que todo mundo aprova que o Deus não é o mesmo, né? Então, por quê? Porque todo mundo vê o que ele falou, todo mundo escuta o que ele fala, todo mundo vê o que ele fala. E, na verdade, nós vamos ver agora nesse vídeo qual é o Deus de paz e o Deus de ódio. Nós vamos ver agora o Deus que defende a verdade e o Deus que defende a mentira, né? Porque tem na Bíblia cheio de Deus. Muitos irmãos, coitadinhos, falam que só há um Deus na Bíblia, mas é só ler a Bíblia que você vai ver que há vários deuses lá. Mas tudo bem, vamos lá. Ele pegou o vídeo e falou que
o Deus dele não é o Deus do Lula. Ele está certo, ok? Até aí ele está bem. Ele pegou a Bíblia e ele citou lá no livro de Salmos. Eu não vou ler o versículo porque estou um pouco rouco, mas eu vou deixar o versículo para os irmãos lerem. E os amigos também. Então, o que é que acontece? Ele pegou Salmos 109, 103, Salmo 103, versículo 9. Ele citou esse versículo e disse que é o Deus dele. Aí ele pega João 10:10 e a segunda parte. Ele leu, falou que é o Deus dele. Mas tudo bem, até aí beleza. E ele pega, na verdade, e cita o Deus do Lula, né? Aí ele pega o Deus do Lula, ele diz que é o Deus do Lula, que está aqui, ó, Apocalipse 12:9, João 8:44. Beleza? Isso aí ele cita para o Lula. Mas muito bem. Agora vamos escutar o que o nosso amigo, o Pirata Malafaia, está falando. Vamos escutar ele falar. Depois a gente diz alguma coisa sobre o que ele falou, ok? Você tem Deus ao seu lado porque você sempre honrou Deus. E Deus vai te honrar. Existem milhões de pessoas que estão orando agora por você. Senhor, em nome de Jesus, o espírito de sabedoria, inteligência, intrepidez, venha sobre a vida do presidente. Aqui tem um homem comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. O presidente Bolsonaro está com a maioria, porque o Deus dos exércitos está com ele. Porque ele tem te honrado e a tua palavra diz que quem honra a Deus, Deus o honra. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar domingo. Eu declaro no mundo espiritual, declaro a bênção, a paz sobre o presidente, a tranquilidade, o discernimento para falar as coisas certas. No nome de Jesus. Amém e amém. Você já escutou, né, o que ele falou? Agora, o Lula, quando ele estava fazendo a campanha dele, o Lula falou assim, ó. Falou para o Bolsonaro que ele ia ganhar as eleições e que ele ia descobrir, né? Ele ia descobrir toda a sujeira que o Bolsonaro e sua equipe fez. Ou seja, que o Bolsonaro fez com todo o seu povo e inclusive com o nosso amigo Pirata Malafaia. Então, é só para você ver. Né? Então, já que o versículo que ele falou, que os Salmos e o verso 10 de João 10:10, então esse versículo, como o Lula falou a verdade, fica para o Lula, ok? Fica para o Lula. E o dele, né, fica com o Apocalipse. Esse aqui é para você, viu, o Pirata Malafaia? Apocalipse 12:9. Esse é para você, ok? O outro é João 8:44. Também é para ele, né? Porque todo mundo viu aí ele falando. E o mentiroso e o do Apocalipse, né? Que foi expulso. Tá contando a história do que foi expulso, ele e seus anjos e tal. Então isso aí, né? A gente já tá vendo que quem foi expulso foi ele, lá do Planalto, junto com a coja dele. Foi expulso, é por isso que ele tá desesperado, né? É um monte de zumbi que não pensa em nada, parece que não tem pensamento. Agora, já que tem esses dois versículos dele, eu vou aumentar mais dois para ele, né? Mais dois. Os dois que eu vou aumentar para ele é esse aqui, ó. Deuteronômio, que é o 18, do 20
ao 22, ok? Esse é tudo para o nosso amigo pirata Malafaia, certo, irmão? Então, não me leva a mal os irmãos, né, que às vezes quer estar nessa linha torta, mas a gente está pedindo que tudo ocorra bem, seja bem no nosso país, né? Nós somos brasileiros, nós somos da paz, da alegria e da felicidade, ok? E vamos agora, no caso, vamos falar a palavra que os patriotas dizem que era patriota, né? Que todo mundo está vendo que não tem nada com patriota, que eles falam. Aí agora nós vamos falar, né? O Brasil acima de todo e o eterno, o Deus maravilhoso, acima de todos.